8 de março, Dia Internacional da Mulher. Neste vídeo eu vou falar um pouco da trajetória de grandes pioneiras que abriram as portas do teatro e do cinema para que nós mulheres pudéssemos trilhar nosso próprio caminho através da arte. Se você gostou do tema, assista essa homenagem até o final. E aproveite e deixe o seu like, compartilhe para que este vídeo chegue a mais pessoas como você. E também se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui, falando sobre a arte de representar. Eu sou Hannah Tesh, preparadora de elenco para teatro e cinema. Olá, atriz! Olá, ator! Antes de homenagear as nossas divas do teatro e do cinema, eu vou falar brevemente sobre a história deste dia, em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Bem, a história mais comum que todo mundo conhece é a que fala que o Dia Internacional da Mulher teria sido criado por causa da morte de mais de 100 mulheres em um incêndio criminoso em uma fábrica têxtil em Nova York em 1911. Eram operárias que reivindicavam melhores condições de trabalho, além da redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas. Mas, na verdade, esta data foi criada em consequência de vários movimentos simultâneos das mulheres por direitos sociais e trabalhistas em uma escala global. A primeira vez que foi cogitada a possibilidade de se criar uma data para lembrar a luta das mulheres ocorreu em 1909, e a ideia foi concebida pelo Partido Socialista dos Estados Unidos. Já o primeiro registro de uma proposta para a criação de um Dia Especial das Mulheres foi em agosto de 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague, na Dinamarca. Clara Zetkin, feminista marxista alemã, propôs que as trabalhadoras de todos os países organizassem este dia especial para promover o direito do voto feminino. Já em 1914, as mulheres socialistas se reuniram em Berlim, em 8 de março, para exigir o direito do voto. E esta é considerada a primeira manifestação de fato do dia 8 de março. Em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro no calendário russo, em São Petersburgo, que na época se chamava Petrogrado, ocorreram manifestações de operárias exigindo pão e o fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial. Estas manifestações ficaram conhecidas como Pão e Paz e desencadearam os movimentos que acarretaram na Revolução Russa. A partir do início da década de 1970, os movimentos feministas ocidentais aproveitaram essa data simbólica para fortalecer as reivindicações por direitos políticos e sociais, pela legalização do aborto ou pela igualdade no trabalho. Finalmente, em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, junto com outras organizações internacionais, oficializou esta data como o Dia Internacional da Mulher. 8 de março simboliza as lutas e as reivindicações pelos direitos das mulheres em prol da igualdade social, que aconteceram no mundo todo, sobretudo após o início do século XX. Mas e quanto às grandes pioneiras da arte? Tivemos grandes nomes na história que simplesmente foram esquecidas pelos livros de histórias oficiais. No início do teatro, as mulheres eram proibidas de participar de espetáculos teatrais, sendo representadas por máscaras femininas, lá na época ainda da Grécia Antiga. Na dramaturgia, suas obras e criações foram negligenciadas e, infelizmente, poucos registros chegaram até os dias de hoje. Dentre as obras que sobreviveram ao tempo estão 6 peças escritas pela escritora alemã Roswitha de Gandersheim. Todas foram escritas em latim, onde a mais conhecida e a mais estudada é a peça Sabedoria, que conta a lendária história de Santa Sofia e do martírio de suas 3 filhas chamadas Fé, Esperança
e caridade. Roswitha de Gandersheim nasceu por volta de 935, na hoje Alemanha. Ela era monja beneditina e morreu provavelmente lá pelo ano 1000. Enclausurada em seu convento, Roswitha de Gandersheim escreveu 6 peças teatrais numa época em que a igreja condenava com veemência o teatro por ser uma arte associada a práticas pagãs que a igreja queria erradicar. Depois de Roswitha, somente a partir de meados do século XVII começaram a aparecer outras dramaturgas, dentre elas as inglesas Aphra Behn, que viveu entre 1640 e 1689, e Susanna St. Livre, que viveu entre 1667 e 1723. Já no palco, só a partir do século XVII que as mulheres finalmente começaram a ganhar o seu devido espaço. Inicialmente na Inglaterra e na França, quando Thérèse de Parc, que depois ficou conhecida como La Champs-Élysées, saiu do grupo de Molière para integrar o elenco das peças de Jean Racine, ganhando a personagem principal de Phèdre, tornando-se o primeiro nome feminino formalmente registrado na história do teatro. E isso foi durante a origem da Comédia dell'arte, a primeira grande manifestação artística que formalmente permitia as mulheres em cena. Mas isso foi lá na Europa. Já aqui no Brasil, no mesmo século, a rainha Maria I de Portugal, não é à toa conhecida como Maria Louca, promulgou a lei que proibia papéis femininos nos teatros, apenas com exceções a personagens de santas virgens. Era uma mulher. Bem, mas aqui ainda no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, mesmo com todas as barreiras e preconceitos contra a participação de mulheres em espetáculos, nós temos uma lista grande de pioneiras que abriram caminho para as gerações seguintes, não só no palco, mas também nos bastidores e nos sets de cinema. Nomes como Chiquinha Gonzaga, que compôs inúmeras obras para o teatro, precisam estar sempre sendo lembradas. Por sinal, que mulher à frente do seu tempo, não é mesmo? E não para por aí. Temos também as maravilhosas Eugênia Câmara, atriz, poetisa, tradutora e autora dramática. Adelaide Amaral era uma grande dramaturga. Estela Sesefreda foi a estrela do teatro da escola romântica aqui no Brasil. Outro grande nome é Ismênia dos Santos, que é considerada a matriarca do teatro brasileiro. E as nossas diretoras? Temos muito a agradecer a Bibi Ferreira, Dulcina de Moraes, Henriette Morrinot, Lúcia Coelho, Bia Lessa e muitos outros nomes. Hoje a profissão de atriz é glamurosa, mas não foi nada fácil para essas grandes mulheres que fizeram do seu amor pela arte de interpretar um ideal de vida. Nós temos o privilégio de assistir a grandes divas dessa época até hoje. Fernanda Montenegro, Laura Cardoso e Eva Vilma têm muita história para contar sobre suas trajetórias e histórias no teatro e na TV. E que maravilha que é vê-las em cena e atuando até hoje, não é mesmo? Mas não é só no teatro que temos tantas pioneiras. Os irmãos Lumière, quando fizeram a apresentação do primeiro filme documental na história, não estavam preocupados em se tornar cineastas. O que eles queriam era apresentar ao mundo sua invenção. Eles foram os primeiros a fazer uma exibição cinematográfica, ou seja, mostrar imagens em movimento, que, por sinal, foi resultado de muitas outras invenções que vieram antes mesmo da fotografia. Somente quando foi possível fixar imagens em superfícies, foi possível criar imagens em movimento. Ou seja, sem os experimentos fotográficos, o cinema não seria possível. E com a evolução tecnológica, a criação da televisão se tornou realidade. Porém, ambas as artes foram fruto do esforço de vários inventores ao longo da história. E as representantes femininas no cinema? No cinema, nós temos com Alice Guy Blanchet a criação do primeiro filme narrativo. Isso mesmo,
Foi uma mulher quem teve a ideia de contar histórias através do cinema. Por sinal, no início do século XX, as mulheres dominavam completamente o cinema. Temos nomes como Louise Weber e Mabel Normand como representantes femininas desta época. Elas foram grandes cineastas no cenário americano. As mulheres dominaram o cinema até perceberem o potencial financeiro e lucrativo que a indústria cinematográfica poderia proporcionar. Então, resolveram colocar as mulheres para fora do jogo. Mas, claro, não conseguiram. Apesar da história oficial ter tentado apagar seus nomes dos livros de registro. Mas e no Brasil? Como é que é a história do nosso cinema e das mulheres aqui do nosso país? Nós temos brazucas maravilhosas também. Cléo Verbena, nome artístico da paulistana Jacira Martins Silveira, é considerada a primeira mulher a dirigir um longa-metragem no país, com O Mistério do Dominó Preto, em 1931. A portuguesa radicada no Brasil, Carmen Santos, foi peça-chave para a fundação da Brasil Vox Filmes, que depois se tornaria Brasil Vita Filmes, na época da transição entre o cinema mudo para o cinema falado. E mais um exemplo de grandes mulheres no nosso cinema é Susana Amaral, que em 1985 dirigiu A Hora da Estrela, longa-metragem baseado na obra de Clarice Lispector. Por este filme, a protagonista Marcélia Cartaxo recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim. Pois é, como eu mostrei neste vídeo, o que não falta é nome feminino nos grandes eventos da história. É claro que existem muitas outras mulheres que eu infelizmente não citei aqui, que fizeram parte do cenário artístico, teatral e cinematográfico no Brasil e no mundo, mesmo eu tendo dedicado esse vídeo às pioneiras do teatro e cinema do século XX. E mesmo assim o vídeo já está enorme, não é mesmo? Imagine então tentar homenagear a todas as mulheres maravilhosas que ajudaram a escrever a história da arte do teatro e do cinema até os dias de hoje. E olha que muitos nomes se perderam no tempo. Se você acha que algum nome imprescindível para esta lista das pioneiras ficou faltando, escreva aqui nos comentários. Eu quero muito saber qual o nome que você acha que deveria entrar na minha lista. E eu tenho uma dica. Se você quiser se aprofundar mais sobre como e quais mulheres enfrentaram e venceram as barreiras que tentaram impedir suas participações na arte de representar, eu recomendo o livro A Mulher e o Teatro Brasileiro do Século XX, organizado pelas professoras e pesquisadoras Ana Lúcia Vieira de Andrade e Ana Maria D.B. Carvalho Edelweiss. O link, inclusive, do livro eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir. E se você gostou desta homenagem, deixe o seu like e compartilhe para que o nome destas maravilhosas divas se perpetuem cada vez mais na história. E aproveite e se inscreva no meu canal e ative as notificações para receber mais vídeos como estes dedicados à arte de representar. Mas ainda não acabou não. Assista ao vídeo até o final, que ainda tem mais homenagens às nossas divas. Mas eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.